Hoje nós vamos iniciar uma série de 3 encontros para nós falarmos sobre estudo indutivo da Bíblia, estudo bíblico indutivo. Essa é tanto para nós que estamos aqui presencialmente, como as pessoas que estão nos acompanhando. Algumas pessoas pediram para a gente fazer a live, então nós estamos transmitindo também para outros irmãos, pessoas e amigos também que estão participando com a gente. Sejam todos bem-vindos. Estudo bíblico indutivo faz parte da grade da faculdade onde eu dou aula, e nesse ano passado a última disciplina que eu ministrei foi estudo indutivo da Bíblia, e foi tão bom ter ministrado ali para os alunos, e tão importante, eles receberam com muita alegria. E eu então fiquei pensando comigo, como posso fazer isso lá na igreja também? Como posso levar parte desse ensino para os irmãos da nossa comunidade? E aí fiz um exercício de condensar isso, porque lá na faculdade são 4 aulas que eu dou sobre essa disciplina, e cada aula de 4 horas. 4 aulas, cada aula de 4 horas. E aqui a gente vai tentar fazer isso em 3 encontros de 1 hora cada um. Então será um desafio. Mas acredito que será muito importante para todos nós no que diz respeito à interpretação e ao entendimento da Escritura. Nós que somos cristãos, nós que professamos o nome do Senhor Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso livro. É o nosso livro. Então, o livro que fala sobre Deus, é o livro que fala sobre nós, é o livro que possui a revelação sobre a pessoa de Deus, sobre o nosso estado e sobre a nossa redenção. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso livro por excelência, não apenas como um manual. Às vezes a gente diz, a Bíblia é o manual do cristão. Não apenas um manual, porque um manual diz apenas sobre um produto que foi fabricado. Então você compra um produto, para você saber como aquele produto funciona, você lê o manual. A Bíblia não é apenas um manual de como nós funcionamos. A Bíblia é um livro que fala sobre nós, mas acima de tudo ela fala sobre a natureza do nosso Criador. Ela fala sobre a natureza daquele que nos fez. Então é um manual que se interessa em mostrar mais quem fabricou do que o produto em si. Porque é nessa revelação, no conhecimento da natureza daquele que nos criou, é que nós somos restaurados, nós somos redimidos, nós somos salvos da nossa condição de queda, da nossa condição pecadora. Então esse é o nosso livro. É o livro mais lido por toda a humanidade. Provavelmente não tenha uma casa que não tenha uma Bíblia, pelo menos. Então é o livro de toda a humanidade, da história da humanidade. No entanto, é um livro que não é de fácil interpretação, correto? Todos nós concordamos, a Bíblia não é um livro de fácil interpretação, dado a distância em que foi escrito os fatos aqui narrados e nós que lemos hoje. Então imagina você lendo Moisés, os escritos de Moisés, que há mais de 3.000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente da nossa, e nós lemos esses escritos de Moisés, e como interpretar esses escritos e como ler para nós, como eles se tornam atuais para a nossa vida, como a gente pode aplicar isso no nosso coração. Quando nós lemos os escritos sobre a vida de Jesus, há mais de 2.000 anos, a história magnífica de Jesus, os milagres, como tudo aconteceu, a interpretação disso é sempre muito mais difícil, exatamente para a gente poder entender como aconteciam as coisas naquele tempo, qual o ambiente em que eles estavam postos quando aconteceram todas aquelas coisas, e o que isso tem a ver com a gente hoje. Então interpretar a Bíblia realmente não é algo muito fácil. Em primeiro lugar, nós sempre que vamos interpretar alguma coisa, nós já utilizamos os óculos do nosso tempo, da nossa cultura, da nossa vivência. Então, por exemplo, um presbiteriano tem
é sugestivo até que ele interprete a Bíblia a partir de toda uma doutrina presbiteriana. Um assembleiano, ao lê com os óculos da Assembleia de Deus. Um metodista lê com os óculos da metodista. Um católico lê com os óculos da teologia católica, e assim vai caminhando. Mas a Bíblia não pode ser lida a partir de nenhum tipo de óculos denominacional, teológico, cultural. Ela é viva e eficaz e tem a sua própria mensagem. A sua própria mensagem. E entender essa mensagem bíblica para o nosso tempo é sempre um desafio muito grande. E nós temos observado como interpretações erradas da Escritura têm fundamentado doutrinas e comportamentos anticristãos. Então, muitos comportamentos anticristãos e antibíblicos são interpretações erradas das Escrituras. E as pessoas começam a viver a partir daquela visão. Por exemplo, a gente já falou sobre isso, a gente lê no livro dos Salmos, né? Quem me busca na madrugada, quem se lembra desse versículo? Me achará. Quem de madrugada me busca, me achará. Então, na nossa cultura, qual é a interpretação que a gente dá? Bom, eu vou levantar 3 da manhã para orar, né? Porque quem ora às 3 da manhã encontra o Senhor. E não estou dizendo que isso não é verdade. É claro, se você for orar às 3 da manhã, você vai encontrá-lo mesmo. Mas o texto, quando utiliza a palavra de madrugada, não quer dizer no sentido cronológico, horário, mas no sentido de posição. Quem me busca primeiro. Aquele que antes de qualquer coisa me busca, de madrugada, antecipa qualquer coisa, ele me busca. Não é uma questão de horário, é uma questão de prioridade. Quem me busca primeiro, esse me encontra. Então, algumas coisas dessas que a gente vai lendo na Escritura e vai percebendo que algumas interpretações aí criam um comportamento, né? Aí você acha que só orar de madrugada, chegar às 3 é que vai valer a pena. E aí cria-se determinadas teologias e comportamentos. Aí vem alguém com hino, né? Que de madrugada é melhor, à noite a fila é menor. E aí a gente vai criando as teologias a partir de interpretações erradas da Escritura. Aí você pensa que de fato, se você orar de madrugada, vai ser mais importante orar às 3 da manhã do que orar às 3 da tarde. Conquanto tenha um valor nisso, no sentido do seu sacrifício, às vezes aí vai para cada pessoa aquilo que diz respeito à sua individualidade, mas do ponto de vista de Deus, tanto faz 3 horas da manhã, quanto 3 horas da tarde, meio-dia, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, nós enfrentamos muitas coisas. Então, a interpretação errada da Escritura, ela conduz muita gente a não compreender bem a passagem, não compreender o texto, né, porque não está sendo observado com cuidado, e essa má interpretação vai criando esse modo de vida, às vezes, distante daquilo que é a palavra de Deus. A Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, Lídia, põe aí para mim, por favor. Um texto bíblico não pode significar ou apresentar ou dar uma lição para a gente distante daquela que Deus está nos mostrando, ok? Então, quando nós lemos o texto bíblico, ele não pode dar a nós uma interpretação diferente daquela pela qual Deus, na sua origem, quis que nós entendêssemos. Então, a tendência é que muitas vezes nós lemos o texto bíblico e damos ao texto bíblico o significado que nós queremos dar. Então nós lemos o texto bíblico e nós damos a ele o significado que nós queremos dar. E isso é um erro fatal para nós, como leitores das Escrituras, como pregadores, como ensinadores do Evangelho. Então precisamos saber o que de fato o texto significa e o que ele quer dizer para nós, o que aquele texto quer dizer a todos nós. Por isso que
o estudo indutivo, que é esse que nós vamos conversar aqui nesses 3 encontros, é importante e é o método mais simples para que a gente entenda a Escritura, mais simples, elementar e prático para a gente compreender a Escritura, para a gente compreender o texto bíblico, para a gente fazer uma interpretação correta da palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse hoje aqui: nunca dê a um texto bíblico um entendimento que você pensa que é, ou que você acha, eu acho que é isso. Não pode haver achismos. Nós temos de ler, reler, até nós entendermos o que é que o texto bíblico está dizendo. Então, por exemplo, o que é o estudo indutivo? O estudo indutivo é aquele estudo que parte da menor unidade à maior unidade. Então você começa estudando uma parte pequena para depois entender uma parte maior. É diferente do estudo dedutivo. O estudo dedutivo você pega o maior para entender o menor. O estudo indutivo é essencial para o entendimento da Escritura. Por exemplo, você quer falar sobre amor. O que você faz? Assim, eu quero falar sobre amor, eu vou dar uma palavra, vou evangelizar, eu quero ler sobre amor. O que a gente faz? A gente pega a Bíblia, correto? A gente pega a Bíblia e a gente começa a procurar sobre amor. A gente vai lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí eu já tenho na minha cabeça uma série de concepções sobre amor. Eu abro a minha Bíblia e vou procurar quais os textos bíblicos que dão suporte e fundamentação para aquilo que eu penso ser amor. Eu quero falar sobre casamento. Aí eu leio um monte de coisa, já sei de uma série de coisas, conheço a minha experiência sobre casamento. Aí abro a Bíblia e vou achar na Bíblia onde estão as partes e os textos bíblicos que fundamentam a minha posição sobre casamento. Eu quero falar sobre dinheiro, quero falar sobre dinheiro, sobre riqueza. Então o que eu faço? Eu escuto uma série de coisas que existem por aí, pesquiso na internet, tenho várias ideias sobre riqueza, dinheiro e tal, já ouvi fulano de tal falar, outro, e aí eu pego a minha Bíblia e vou lá, pego um livro temático, né, uma concordância bíblica, e procuro a palavra dinheiro, e vou procurar todos os versículos que tem a palavra dinheiro, e aí vou tentar fundamentar a minha argumentação com a Bíblia. É assim que nós criamos as heresias, é assim que nós criamos as más interpretações bíblicas. Porque eu já vou com a minha ideia, abro a Bíblia e vou então procurar fundamentar a minha Bíblia com um versículo bíblico. A minha ideia com um versículo bíblico. É por isso que todas as religiões, ou a maioria delas, estão fundamentadas em algum texto bíblico. Todas as teologias, certas ou não, estão fundamentadas em um texto bíblico. Até questões políticas estão fundamentadas em um texto bíblico. A pastora está até preocupada mesmo. A gente faz assim na fé. Mas agora eu entendi. Sim. Esse é um método errado, né, que a gente utiliza. Aí, vou bagunçar a aula, porque... Por exemplo, você vê como é que a gente chega assim ao não entendimento, né? Pessoas dizem que, né, nessa briga política, você já deve ter visto isso, pessoas dizem que a esquerda não é de Deus, a direita é de Deus, porque na Bíblia está escrito sobre a mão direita de Deus, o caminho direito de Deus. Isso é uma coisa que não tem o mínimo cabimento. Então, a utilização
daquilo que eu argumento, aí eu procuro na Bíblia, tem lá uma palavra direita. Isso argumenta o meu posicionamento. Então, isso é extremamente perigoso. E nós, que professamos o nome do Senhor Jesus e que falamos sobre a palavra do Senhor Jesus, precisamos nos corrigir. E o estudo indutivo é importante nesse sentido, para te ajudar. Você pode não ter feito um curso teológico, nunca, não ter estudado teologia, não ter pegado uma aula, mas se você entender esse método de estudo indutivo, facilita bastante para você entender a Bíblia e compreender o texto bíblico. Bom, como eu disse para vocês, eu preciso correr, né? Mais uma tela para nós, por favor. Isso. O estudo bíblico indutivo é o método que busca um conhecimento profundo e detalhado das Escrituras Sagradas, parte por parte, verso por verso, gradativamente. A Bíblia pode ser examinada com paciência e técnicas aplicadas. Tal prática busca absorver o máximo de cada texto estudado. Então, quando eu pego João 3,16, o que eu tenho que fazer? Eu pego a minha Bíblia, me ajoelho, oro e leio João 3,16 até o Espírito Santo me revelar o que está em João 3,16. E não eu chego para João 3,16 e começo a dizer: João 3,16 diz isso, João 3,16 está falando isso, João 3,16 está dizendo isso. Não sou eu que digo o que a palavra diz, é o texto que diz para mim o que ele significa e o que o Senhor quer dizer para mim naquele texto. Por isso a gente precisa ler e ler. Sempre a gente fala aqui, né, dos irmãos que estão sempre ministrando aqui para nós, pregando a palavra de Deus aqui para nós, quantas vezes um texto que a gente lê uma vez só na ministração, porque o tempo exige que a gente faça assim, quantas vezes o pregador leu aquele texto em casa, durante a semana, durante um mês, veio lendo aquele texto um mês, às vezes 2 meses, lendo, e aquela palavra foi assimilando o entendimento, o significado daquele texto, até poder traduzir para todos nós aqui numa palavra clara e objetiva. Quantos livros, quantas relações a pessoa precisa buscar para entender o texto bíblico. Então a Bíblia não é um gibi. A Bíblia não é um gibi, não é um livrinho de história de amor, não é Sabrina. Aliás, quem sabe disso aqui são os mais velhos, né? Os mais novos nem sabem o que eu estou falando aqui, né? Mas não é nem um livrinho de historinha, não. A Bíblia é a palavra de Deus e precisa ser lida com atenção. Bom, tá. Partindo só para essa introdução, eu queria ir à prática, na verdade, a prática. O que nós vamos fazer aqui é uma aula prática mesmo. Depois dessa introdução, eu queria então, pode passar a outra tela? A próxima, isso aí. O estudo bíblico indutivo possui 3 elementos. Aí isso você precisa anotar e guardar. Quando eu leio um texto bíblico, eu vou observar 3 partes. Primeiro, observação. Segundo, interpretação. E terceiro, aplicação. Vou ler a Bíblia? Então, o que é o método indutivo? É partir para analisar o texto com essas 3 ideias principais. Primeiro eu vou observar o texto, depois a interpretação e depois a aplicação do texto. O que eu faço quando na observação, que é o primeiro ponto que nós vamos ver hoje? Próxima semana a gente fala sobre a interpretação. Na última semana nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação. Todo mundo pode ficar à vontade para perguntar, tá bom? Fique à vontade. Passa a telinha, por favor, Lídia. Observação. Quando eu leio um texto bíblico, eu preciso observar aí qual o tempo verbal em que está escrito esse texto. É o texto com a sua linguagem para o passado, para o presente, para o futuro,
qual o tempo dos verbos que estão sinalizados naquele texto, quais as palavras que mais se repetem naquele texto que eu estou lendo, as proposições, quais são, estão muito presentes, mas, porquê, como, no entanto, agora, enfim, e daí para frente, quais as palavras mais comuns naquele texto, as conjunções, né? Quais os textos, no texto que eu estou lendo, o que se compara, o que se faz contraste com outra coisa, com o contexto, o que é correlato ao texto, o que faz oposição ao texto, o que o texto está dizendo que é aquilo que se faz, o que o texto está dizendo aquilo que não se faz. Então eu preciso ler o texto em primeiro lugar e observar o texto sem colocar nenhuma impressão minha. Ler apenas o texto e observar esses elementos. Por isso que o primeiro ponto é chamado observação, para eu ler o texto e pegar os pontos principais daquele texto. Então eu queria fazer um exercício hoje, né? À medida que a gente faz o exercício, eu vou explicando isso melhor. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Nós vamos utilizar eu fiquei pensando em vários textos para a gente utilizar, mas nós vamos usar Marcos capítulo 8. Eu encontrei assim mais fácil para a gente conversar aqui. Marcos capítulo 8, do verso 1 ao verso 9. Então faz de conta que você nunca ouviu esse texto, tá bom? Nunca ouviu falar, nunca leu esse texto, é a primeira vez que você está lendo esse texto. Eu vou ler aqui na Ara, e se você tiver com uma tradução diferente aí, mas dá para você acompanhar. Olha só como é que diz o texto. Vamos ler. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, eu não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Quantos já ouviram esse texto? Já leram? Agora faz de conta que você leu esse texto a primeira vez. Você não tem Google, você não tem dicionário bíblico, você não tem nenhum livro comentado, a sua Bíblia não é comentada, você está só com esse texto bíblico e você precisa entender esse texto. O texto explicando o próprio texto para você lendo o texto te explicando. Então, o modo indutivo, ele diz a você que você deve fazer algumas perguntas no texto que você leu. Então, vamos fazer esse exercício? Põe aí o vídeo. Eu separei aqui, se não me engano, 9 perguntas. Tá. 9 perguntas que você vai fazer ao texto, que é a observação do texto, que vão te ajudar a entender, em primeiro lugar, o texto como ele está posto. Enquanto a Lídia está achando ali, encontrando, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para vocês, lendo esse texto: quem é o autor?
Quem é o autor desse texto? Quem sabe? Marcos, correto? O autor é Marcos. Quem é Marcos? Marcos era discípulo de Jesus? Sim ou não? Não, não. Marcos não era discípulo de Jesus. Então olha só, nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus era discípulo de Jesus? Sim. Marcos era discípulo de Jesus? Não. Lucas era discípulo de Jesus? Não. João era discípulo de Jesus? Sim. Sim. Ok. Marcos era discípulo de Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. E Pedro era discípulo de Jesus? Sim. Então quem foi que contou para Marcos? Pedro. Correto? Então, quem contou sobre esse fato da multiplicação dos pães foi Pedro, que contou para Marcos. E aí Marcos escreveu. Qual foi o primeiro evangelho escrito? Quem sabe? Marcos. Cronologicamente, o primeiro evangelho que foi escrito foi Marcos. Depois, o segundo evangelho que foi escrito? Mateus. Depois, Lucas. E depois, João. Essa é a ordem cronológica dos evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Quando Marcos escreveu, ninguém tinha escrito ainda, a não ser o apóstolo Paulo. Nós não vamos entrar nisso aqui, mas dos evangelistas ninguém tinha escrito. Então Marcos escreveu. Depois que o Marcos escreveu, aí o Mateus diz: eu também vou escrever. Aí ele escreveu também. Inclusive essa história da multiplicação dos pães, o Mateus também coloca lá no seu texto. Aí o Lucas, posteriormente, Lucas era discípulo de quem? Quem era Lucas? Era um médico, ok? Com quem ele andava? Com o apóstolo Paulo. Com o apóstolo Paulo. Então veja, nós temos 4 evangelhos. Um foi o Marcos que escreveu, que era um discípulo de Pedro. O outro foi o Mateus que escreveu, então ele escreveu do que ele viu. Não foi terceirizada a mensagem, digamos assim, né? Foi direto. Lucas era o discípulo do apóstolo Paulo, andava com o apóstolo Paulo, era um médico, tudo que ele escreveu foi muito a partir do que ele viu junto com o apóstolo Paulo. Aí reuniu todas as informações. E João, que é o último escritor, que era discípulo de Jesus, que era um dos 3, né? Pedro, Tiago e João, é um dos 3 e é o último a escrever. Então, quando Marcos escreve? No ano 50 depois de Cristo. Mateus escreve no ano 60 depois de Cristo. Lucas escreve no ano 70 depois de Cristo. E João escreve no ano 90 depois de Cristo. Tudo aproximado dessas datas, aproximado, mas mais ou menos isso. Bom, então eu sei essa informação, que o Marcos, ouvindo o Pedro, está contando essa história aqui. Então Marcos é o autor. Marcos é o autor. Marcos é aquele, lembra quando a primeira viagem missionária foi Paulo, Silas e Marcos foi junto, Paulo, Silas e Marcos, né? Foram juntos, aí no meio do caminho Marcos desistiu, veio embora, não deu conta de continuar a viagem missionária. E na segunda viagem missionária, o Barnabé foi junto, queria levar o Marcos, e deu uma briga do Paulo com o Barnabé, e aí o Paulo se separou é isso mesmo? Paulo se separou do Barnabé, e aí ele foi junto com o Marcos para a viagem, e o Paulo foi com o Silas para a viagem. Enfim,
é esse Marcos lá que tem um problema com ele em Atos. Mas depois ele fica bom, se torna um grande companheiro do apóstolo Paulo mais à frente, né? E escreve o Evangelho. A próxima telinha. Isso, ótimo. Agora vamos ler, nós temos alguns minutinhos. Quem são os personagens desse texto que nós lemos? Vai lá, olha para a sua Bíblia. Quem são os personagens? Jesus, os discípulos, a multidão. Correto? Isso aí a gente não está inventando, está no texto. Jesus, os discípulos e uma multidão. Como ele classifica essa multidão? Ele dá um número. Uma grande multidão. Aí lá embaixo tem um número. O que está dito lá? 4.000 homens. Então, eu posso dizer que com Jesus estavam 4.012 pessoas. Correto? Posso ou não posso? 4.012 pessoas junto com Jesus naquele dia. Posso. O texto diz que tinha aproximadamente 4.000 homens e os discípulos. Tinha 4.000 homens e 12 apóstolos, mas poderiam ter média 10.000 pessoas aqui. Isso, aí é que eu vou chegar. Então, ele está falando só homens. Isso. Pode dizer o que o texto não está dizendo. Isso, é isso que eu queria chegar. Então, por exemplo, eu posso afirmar que tinham 4.012 pessoas? 4.013. Com Jesus. Claro. Eu posso afirmar que naquele dia tinham 4.013 pessoas. Amém? Sim. Posso afirmar porque está escrito. Está escrito. Aí, o Marcos não diz, né? Mas o Mateus, ele diz que eram 4.000 homens, e ele relata, fora crianças e mulheres. Bom, onde tem 4.000 homens, quantas mulheres aproximadamente a gente vai ter? E quantos meninos? Então o pastor Herbert colocou 10.000. Extremamente possível, ou até mais. Mas essa segunda informação é uma informação correlata do texto. Correto? Então, o texto não está dizendo que tinha 10.000 pessoas, mas pela leitura, fazendo a correlação, eu posso dizer que tinham ali aproximadamente 10.000 pessoas. Segundo o livro de Marcos, tinha 4.013. Segundo as... Correto? Então, o que é a interpretação do texto bíblico? É eu dizer o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo que foi. Muito bem. Então os personagens, Jesus, os discípulos e uma grande multidão. Onde eles estão? No porquê? Por que eles estão no deserto? O texto fala isso? Aonde? Isso. Quando Jesus disse, dá de comer, o que eles responderam? Como nós daremos de comer a tanta gente neste deserto? Então eles estavam no deserto, em um deserto. Eu posso afirmar isso? Posso. Eles estavam no deserto. Aí você começa a pensar, bom, como é você estar com 4.000 pessoas, ou, fazendo a correlação, mais de 10.000 pessoas em um deserto? Há quantos dias eles estão no deserto? 3 dias. Já imaginou? Você está com 10.000 pessoas durante 3 dias
em um deserto sem comer. Porque o texto vai dizer que não havia possibilidade de comprar comida ali para aquela galera toda. Não tinha como. Então veja, você está lendo o texto sem usar nenhum outro auxílio, só lendo o próprio texto, fazendo as perguntinhas básicas. Por que eles estão ali no deserto? 3 dias. Porque eles estão ouvindo Jesus. Como é que pode uma pessoa conseguir atrair ou manter a atenção de 10.000 pessoas durante 3 dias? Aí, uma coisa interessante que o texto não diz, mas você pode imaginar, que quem foi que disse que eles estavam com fome? Parece que durante 3 dias ninguém reclamou de fome. Nem reclamar de fome, eles reclamaram. Foi Jesus quem olhou e foi: esse pessoal está com fome. Eles devem, óbvio, quem está 3 dias aqui, há 3 dias tem que dar comida para eles. Que coisa extraordinária a pessoa de Jesus. Vamos continuar fazendo as perguntas. Qual é a atmosfera emocional e psicológica daquele momento? De todos que estão ali. Então essas pessoas estão há 3 dias com Jesus. Bom, olha só. Pensa o seguinte: qual é a primeira frase do texto que nós lemos? Naqueles dias. Bom, quando o autor, o Marcos, coloca naqueles dias, o que ele está querendo dizer com isso? Que a história que eu vou contar agora tem uma relação com o que já vem acontecendo. O que eu vou contar agora tem uma relação direta com o que vocês acabaram de ler anteriormente. Correto? Então, sempre que você pegar um texto bíblico que tem assim: naqueles dias, agora pois, digo-vos pois, porém, contudo, esses são palavras de ligação que estão conectando, são os conectivos que fazem uma ponte do texto anterior com esse que você vai ler agora. Então, onde eu vou encontrar argumentos, onde eu vou encontrar a mensagem principal? Lendo também lá atrás. E lá atrás, no capítulo 7, vamos assim, o contexto imediato, mais próximo, leia só o verso 37. Sete 37, quem pode ler? Olha só, para não ir muito mais atrás do texto, que deveríamos fazer isso, mas essa multidão que está ali com Jesus, ela está seguindo Jesus porque ela está maravilhada com a pessoa de Jesus, pelos milagres que ele está fazendo. Jesus acabara de curar um surdo e gago. Aquilo foi algo que deixou a multidão sobremaneira esplêndida. Então, essa multidão que está com Jesus no deserto, qual é o estado emocional dela? Maravilhada. Por isso que elas ficaram 3 dias no deserto e não sentiram fome. Esplêndida diante de tudo que elas estão vendo, que elas estão assistindo. Aquele homem simples fazendo coisas extraordinárias que eles não tinham visto jamais. E esse homem possuía uma forma diferente de ser e de realizar as coisas no tempo deles. Então eles estão boquiaberta diante de tudo que está acontecendo. Pastor Herbert. Pastor, eles estão 3 dias, mas eles estão no 3º dia que eles sentem fome, né?
quer dizer que eles estão 3 dias sem comer. Sim, obviamente, com certeza, também. Porque na verdade eles estavam lá 3 dias e Jesus percebe que agora eles estão com fome. Sim, certamente. Até porque, fisicamente falando, não é? É impossível. Só para o pessoal não ficar com essa ideia de que estão ali 3 dias sem comer. Sim, correto. Então, eles estão maravilhados, é a atmosfera emocional e psicológica. Qual é o acontecimento central? Qual é o acontecimento central? Isso. A multiplicação dos pães. Então, essa é o acontecimento central. Não é? Como é descrito? De forma narrativa, né? De forma narrativa. Essa é uma coisa importante também quando a gente lê um texto bíblico. Ele é um texto poético, é uma narrativa, não é? É uma parábola, é uma metáfora. Que texto é esse? Então, que linguagem o autor está utilizando? Então, aí é uma narrativa. Muito bem. Como as ações anteriores culminam nele? Ou seja, o que vem atrás, o que nós lemos, que vai trazendo, o autor vem caminhando para chegar até no local onde eles estão. Informações importantes. Quais são os resultados? Aí no texto, qual é o resultado? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos observando o texto. Qual foi o resultado? Bom, Jesus pegou os 7 pães, não é? Uns peixinhos, multiplicou e alimentou toda aquela multidão. Ok? Esse foi o resultado. Esse foi o resultado. Os resultados eram esperados? Não, ninguém imaginava que fosse acontecer aquele negócio todo. Não é? E quem é o escritor? Nós já falamos aqui. Marcos. Agora, para a gente finalizar hoje, e quem são os leitores imediatos do texto? E aqui, irmãos, eu queria parar para a gente prestar atenção numa coisa, tanto você ao ler o texto bíblico, ao ministrar ou ao ouvir alguém ministrando. A primeira mensagem do texto bíblico não é para nós, é para quem o autor direcionou aquele texto. Entende? Então, quando Marcos escreveu, o Marcos não estava pensando em nós. Então, conforme os estudiosos, quando Marcos escreveu, ele queria dar uma mensagem sobre a pessoa de Jesus ao Império Romano. Ele escreve para as pessoas que estão em Roma, ele escreve para aqueles que estão debaixo do domínio do imperador, que é César. No ano 50, a igreja já estava em plena avanço. Aí eu pergunto, quantos anos tinha a igreja no ano 50? Aproximadamente, quem sabe? Quantos concordam com o pastor Herbert? 17. Como pastor, né? Claramente tinha 20. Porque foi quando Jesus começou o ministério dele. Vamos lá, quando foi que a igreja começou? Quando foi? Uai, gente. Pessoal de casa, quando foi que a igreja começou? No Pentecoste. Sim? Amém? Quando aconteceu o Pentecoste? 50 dias depois da morte de Jesus. Tá, e que ano era esse? Que ano que Jesus morreu? Pronto.
ficou fácil. Jesus morreu no ano 33, 50 dias depois da morte, o Espírito Santo desceu no Pentecoste e inaugurou a igreja. A igreja começou ali. Certo? Certo. O Marcos escreve, vamos colocar aí, aproximadamente no ano 50. 33 para 50 é quanto? 17. Entendeu? Quando o Marcos escreve, a igreja já está com 17 anos de crescimento. Várias igrejas, Saulo já tinha se convertido, Estevão já tinha sido apedrejado, Tiago já tinha sido morto à espada, muitas coisas já tinham acontecido, e o César, que é o imperador, está se apresentando como o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o imperador. Ele é que tem o poder. O César se considerava como uma manifestação de Deus na terra. Ele se dizia o Salvador da humanidade. E aí o Marcos escreve o Evangelho para mostrar que o Salvador da humanidade não é César, mas é Jesus. Por isso que quando Marcos começa a escrever o seu Evangelho, que é o menor dos Evangelhos, tem 16 capítulos, ele começa direto já falando sobre os milagres de Jesus, e ele é rapidinho, não é igual Mateus, porque Mateus vai falar de genealogia, porque Mateus escreveu para quem? Para os judeus. Então Mateus, quando escreveu o evangelho dele, queria mostrar Jesus para os judeus, por isso que ele começa mostrando a genealogia de Jesus. Jesus veio lá de toda a corrente, né, de Abraão para frente, até vai contando a história, e aí tem toda uma relação com o templo, com os sacerdotes. O Marcos não tem isso. O Lucas escreveu para quem? Não, Marcos escreveu para os romanos, Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gentios, os gregos. Por isso que o Lucas tem uma outra linguagem diferente, muito mais apropriada à cultura helênica, à cultura grega, que era muito forte na época, e ele escreve para mostrar Jesus a esse povo. E por último, João, que escreve o seu evangelho, a revelação de Jesus Cristo, que ele escreve para a própria igreja, para o próprio povo do Senhor Jesus. Então, quando você ler o texto bíblico, você tendo essas informações, e você sabendo essas, diríamos assim, preliminares do texto, ao observar o texto, pronto, só lendo o próprio texto, você já observa uma série de elementos e fatores presentes nele, que por si só são abençoadores. E o que nós fizemos? Apenas a observação. Então eu venho ler a Bíblia sem trazer nada de informação para ela, mas eu vou ler a Bíblia para pegar e para absorver aquilo que o Espírito Santo vai me dizer ao ler o texto bíblico. Então, como eu disse no início, quando eu quero falar algo que é da Escritura, eu preciso ler a Escritura e explicar o texto. Por isso que nós aqui damos sempre prioridade, aqui na nossa igreja, para sermão expositivo. E às vezes até você não entende por quê. Nós, por exemplo, estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Já tem uns dias que nós estamos estudando. Por quê? Porque nós vamos lendo a carta e nós vamos vendo o que é que Deus está falando com a gente a partir daquele texto bíblico. Nós temos sermão. Para quem estuda teologia e quem quer ser pregador, vai aprender isso aí. Você tem 4 formas de você construir um sermão. O sermão temático, que é aquele que você tem um tema, e aí precisa ir para a Bíblia para colocar aquele tema, que é uma coisa difícil. Forçar o texto. Eu mesmo vou ter que fazer isso agora, dia 12 de fevereiro, fui convidado a pregar no seminário. E aí já me deram o tema. Então o que eles estão dizendo? A gente quer que você fale sobre isso. O que eu corro o risco? De trazer a minha impressão e abrir um texto bíblico para fundamentar a minha impressão sobre aquele tema.
Aí temos o sermão textual, é aquele que você pega um versículo, 2 versículos da Bíblia e fala sobre ele, é um tipo de sermão. E temos o sermão expositivo, que é aquele que você pega, por exemplo, esse aqui, Marcos capítulo 8 até o verso de 1 a 9, você lê o texto e vai falar sobre esse texto, faz a observação, a interpretação e depois a aplicação do texto. E tem o quarto tipo de sermão, que é o sermão extemporâneo. Esse é o mais louco, né? Que é aquele que a pessoa chega na hora, abre a Bíblia, irmãos, eu vou abrir aqui e vamos ver o que Deus quer falar com a gente, né? Sem ter estudado, sem ter lido, sem ter feito nenhum preparo antes. Então vamos ver o que Deus quer falar. Ou, nem todos os casos são assim, né? Ou aquele pregador que chega e diz, irmãos, eu estava prontinho com a mensagem, fiquei 2 meses preparando essa mensagem, orei, estudei, fiz tudo, mas quando eu entrei aqui, o Espírito Santo mudou tudo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Pois é, né? Que coisa. Então aí você fala assim, meu Deus, por que aconteceu isso? E agora, o que eu vou fazer para ministrar essa palavra que eu não tenho conhecimento agora? Como é que vai ser? Que desafio! Então, o texto bíblico exige de nós um cuidado. Um cuidado. Exige de nós preparo. Exige de nós não colocarmos as nossas impressões no texto, mas deixar com que ele fale com a gente. Deixar com que ele fale com a gente. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Graças a Deus conseguimos a primeira parte. Na próxima semana nós vamos pegar esse mesmo texto e eu quero que você faça esse exercício em casa. O mesmo texto, você vai ler. Se você morasse em Roma no século I, recebesse esse texto do Marcos, só esse textinho do Marcos, como você interpretaria esse texto para você? Tente fazer esse exercício. Eu estou em Roma, no século I, estou sob os domínios do imperador romano, César, está acontecendo uma série de coisas aqui, aí recebo essa carta desse irmão, em nome de Cristo, contando esse milagre de Jesus. Como é que eu interpreto isso para mim? É isso que a gente vai ver na próxima semana. Amém, irmãos?